Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja sempre em nossos pensamentos, palavras e ações. Hoje vamos trazer aqui as informações da live Vida Além da Vida. Eu sempre tenho o hábito de trazer as fontes. Então, normalmente, os palestrantes, eles falam, né, durante a palestra e às vezes não segue ali o roteiro ou com os dizeres do que ali dentro da codificação se apresenta, mas eu tenho esse hábito de trazer fontes. Então a live foi feita comigo e com Marcos, está na página o usuário Marcos Funcional, e em cima dessa live já está disponível no Facebook do GEVEC, já está disponível no YouTube do GEVEC, e está aí também disponível diversas postagens aqui em nossa página. Então vamos lá. Vida além da vida é um tema de extrema importância para o Espiritismo, e muitas pessoas procuram saber, procuram conhecer esse tema, entender sobre esse tema. É um tema às vezes complexo no início. Eu estou falando por mim. Eu sempre faço as palestras, os meus estudos, me vendo no banco do Centro Espírita, tá? Lá naquele princípio. Então, assim, é um tema muito complicado. Às vezes a gente fica sem entender o que eles estão falando, o que essa vida, além dessa vida, aonde que fica, o que é isso. E então a gente com calma vai estar falando. E o mais importante, o GEVEC, ele tem o projeto Entender para Vivenciar, Semente do Conhecimento. As pessoas que já me seguem sabem que eu sou muito preso à codificação. Quando estou lendo outras obras, eu linko a codificação, ou na maioria dos estudos sobre a codificação. E muitas vezes o que está na codificação estão nas obras complementares, principalmente aquelas que todos já conhecem, vindas de Divaldo Franco e Chico Xavier, ok? Então são palavras diferentes, um contexto ali diferente, mas o ensino propriamente dito é o mesmo. Então, vida além dessa vida. Então quer dizer que eu morri, morte física, vocês vão ouvir essa nomenclatura. O corpo morreu, mas o espírito permanece. O espírito é imortal. Então é a morte do corpo físico. A vida continua, há uma vida além dessa vida. E nós vamos entender isso. Então é isso. É a morte do corpo físico. Fim. Dos órgãos, o cérebro, o coração. Há um desligamento. Morte do corpo físico, o espírito retorna. Retorna como? Então ele retorna, nós somos trinos, ok? Na codificação, espírito, perispírito e reencarnado corpo físico. Quando estamos aqui, corpo físico, perispírito e espírito, ok? Beleza. Morte do corpo físico, espírito, perispírito, sempre juntos. Perispírito e espírito imaterial, no plano físico, no plano espiritual. Sempre assim. Aqui, reencarnado, entra o corpo físico, ok? Então, olha, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 32, vocabulário espírita, nós temos a palavra erraticidade e espírito. Então, para que a gente entenda esse tema, erraticidade, estado dos espíritos errantes, quer dizer, não encarnados, durante os intervalos de suas existências corporais. Então, é um plano espiritual, erraticidade. Ali, todos os espíritos verifiquem
não encarnados durante os intervalos de suas existências corporais. Então é o local aonde eu estou para reencarnar. Então, Herman, todo espírito na erraticidade vai reencarnar? André Luiz vai. Vai reencarnar, André Luiz. Outros espíritos comunicantes vão sim reencarnar. Dr. Bezerra de Menezes, olha, é um espírito que é de um grau bem mais evoluído. Ele já poderia estar reencarnando em outros mundos muito mais à frente, mas ele se coloca à disposição do planeta Terra, do Brasil. Então, ele é um espírito em missão, pode vir reencarnar. Não sendo por missão, continua ele no plano espiritual. Mas você, quando a morte do corpo físico, vamos para a erraticidade, pelo nosso grau de imperfeição, e retornaremos para o plano físico. E onde estávamos nesse período? Na erraticidade. Então, erraticidade, estado dos espíritos errantes, quer dizer, não encarnados durante os intervalos de suas existências. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em erraticidade, é o local do plano espiritual que é nos intervalos para a reencarnação. Ok? Então, André Luiz, erraticidade. Um espírito que acabou de desencarnar, erraticidade. Ok? Isso está no Livro dos Espíritos, capítulo 32, vocabulário espírita. Lá também você então tem espírito. Herman, eu tenho a dificuldade de entender alma e espírito. Ok. Espírito, plano espiritual. Ok. Alma. É a mesma coisa, é o espírito, só que agora reencarnado, encarnado, corpo físico, é alma. Corpo físico cessou, espírito. Ele retorna como espírito e perispírito. Neste corpo físico, Herman, o que você tem? Espírito, perispírito e corpo físico, ok? É sempre importante isso aí. Espírito, no sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo material e que constituem um mundo invisível. Mundo invisível. Um dia eu ouvi dizer de descortinar, um dia eu ouvi dizer que o véu, que levantou a ponta do véu, André Luiz, espíritos, outros fizeram essa comunicação. Ok, é isso, é um mundo invisível. Você não enxerga, é esse mundo invisível. Não são seres de uma criação particular, mas as almas daqueles que viveram sobre a Terra, ou em outras esferas que deixaram seu envoltório material. Ótimo, complicado, mas vamos lá para você, leigo da doutrina espírita. Olha só, ele coloca assim, constitui um mundo invisível, ok, não material. Então é um mundo imaterial, um mundo espiritual. Não são seres de criação particular, mas almas daqueles que viveram sobre a Terra. Espíritos familiares que foram os nossos familiares consanguíneos, espíritos... Sempre há um espírito que viveu nessa Terra, nesse planeta, que conviveu muitas vezes com você. Tá ok? Então espírito é de alguém que já viveu. Tá ok? É espírito criado simples e ignorante. Vocês vão ouvir essa frase. Simples e ignorante na criação. Lá no princípio. Não vou questionar a frase de Leon Denis, muito mal avaliado, porque eu também seguia, mas num estudo do Livro dos Espíritos eu fui para outro lado. Mas espíritos criados simples e ignorantes. Somos criados simples e ignorantes. Ao Deus, em nossa consciência. Livre-arbítrio, tomada de ação, bom e mal, reencarnações, tem a quantidade? Não. Se eu seguir o caminho do bom, do bem, diminui, mas eu tenho que passar por uma evolução, eu tenho que conhecer. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então eu passo por um conhecimento. Só que ao invés desse aqui que fica praticando o mal andando em zigue-zague, eu subo uma escada reta, ok? Mas esse é o espírito, são almas
né? Espíritos são de pessoas que já viveram em outras esferas. Agora ele vai, é como se fosse no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Eu, por exemplo, já vivi em um mundo primitivo, e você também. Porque quando criados, na codificação, mundos primitivos. Não há saltos, ok? A criação, mundos primitivos. O que há um salto é quando eu já estou andando, mas ainda não tenho condições, resolvo reencarnar em um local que eu não teria condições. Me serve como prova, ok? Só isso. Então vem outras esferas. Há muitas moradas na casa de meu pai. Estamos em um mundo, passamos do primitivo para expiações e provas, já estamos naquela fase. Desde 1857 já se fala, não é coisa recente, não é coisa de Chico Xavier, desde a codificação está ali escrita. Nós estamos passando por essa transição para o mundo de regeneração. Então há mundos, há escalas de mundo. Por isso que ele fala, ou em outras esferas. Então um espírito ele vive em outras esferas. E que deixaram o seu envoltório material. Então, espírito não tem matéria, não é material. Lá é espírito e perispírito. Reencarnou Hermann, espírito, perispírito e matéria. Neste planeta, corpo humano. Em outros, se segue a evolução, né? É importante, então, conhecermos erraticidade e espírito. Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1. Mundo normal e primitivo. Aqui eu vou dar as perguntas para vocês, mas vocês entendam o seguinte, eu estou dando o caminho das pedras. Então quando eu começar a falar da pergunta 84, eu vou falar da 84 e 85, mas aí vocês já entendam o seguinte, deixa eu ver o que é 86, 87, 88, para vocês terem, eu só vou dar o caminho, ok? Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim. O mundo dos espíritos, ou das inteligências corpóreas. Incorpóreas. Inteligências incorpóreas. O espírito é o ser inteligente do universo. Então, o mundo dos espíritos. Ok? Erraticidade. Então, vocês, dentro de um centro espírita, vão ouvir os palestrantes falando erraticidade. Ou plano espiritual. Pergunta 85. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos e o mundo corpóreo? Essa pergunta 85 ela é extrema, por quê? Porque muitas vezes você vai ouvir, talvez de mim, onde eu falo assim, a verdadeira vida é a vida espiritual. Então você vai entender que essa vida corpórea é a vida ruim, então você pode entender de forma errada. Não, aqui é necessário. O que é essa vida espiritual? Vejam bem, o mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Antes disso aqui, pré-existia. Depois disso aqui, ele continua. O espírito está sempre antes disso e depois disso. Ok? Aí você segue. Quando você vai na pergunta 112... Aí você vira e fala assim, poxa, como é espíritos puros, Hermann? Classe aqui dos espíritos, estou vendo espírito puro, classe única, mundo celestial divino. Você não fala, então, gente, isso é importante. Já ouvi grandes não existe palestrantes grandes. Existem palestrantes, ok? Não existe palestrantes grandes. São os palestrantes conhecidos. Então, um dos palestrantes conhecidos chegou a dizer que o perispírito, quando chega-se a um espírito puro, não existe mais, só existe o espírito. Ponto. Leiam a pergunta, ou leiam o livro A Gênese, perispírito, e vocês verão que, como que um espírito puro volta para esse planeta? Pois é, mas é porque... Mas então ele cria o corpo semimaterial, também conhecido como semimaterial, o perispírito, ele cria de novo? Não. Porque lá no estágio, na última evolução, é tão sutil que se confunde com o espírito. Então leiam, interpretem. Na minha interpretação é tão sutil, ele ainda existe, que se confunde.
você não vê mais o perispírito, você vê um espírito, mas ele está lá, de tão sutil, ok? Isso é importante também, porque vai acontecer dentro das casas espíritas esse problema aí. Livro, O Céu e o Inferno. Então o que eu fiz? Quando eu fui conversando com o Marcos, né, tá aí até presente, Marcos e a Carlota, quando eu fui falando com o Marcos, eu fui buscando na palestra, no estudo, fontes da codificação. Herman, o que você leu no Céu e Inferno pode ter no Livro dos Espíritos? Sim. Herman, o que você leu no Livro dos Espíritos pode ter no Evangelho segundo o Espiritismo? Sim. Herman, o que você leu no Livro dos Espíritos pode estar no Céu e Inferno? Sim. No Céu e Inferno, na Gênesis? Sim. Olha só, eu só trago para vocês mostrando que existe uma codificação. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de trazer a codificação e mostrar, olha, ela fala sobre isso. Existe locais, livros que são mais detalhistas sobre um tema, mas em outros comentam. Então, no Céu e Inferno, nessa imensidão sem limite, onde, pois, está o céu? É aquela questão céu e inferno. Está por toda parte. Não o cerca, nem lhe serve de limites os mundos felizes. São as últimas estações. Mundos felizes, na escala primitivo, expiações e prova, mundos felizes, celestiais e divinos. Então por isso que ele está falando, então a última estação para a felicidade é o felizes, então é o anterior, tá? Porque senão, não entendendo, não conhecendo o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai acreditar que o mundo feliz é o mundo final, né? Não é celestial e divino. São as últimas estações que a ela conduzem. As virtudes lhe franqueiam o caminho, os vícios lhe interditam acesso. Moral, intelectual, evolução. O que interdita a sua escala, mundos acima? A sua moral e o seu intelectual. Ok? Ao lado deste quadro grandioso, que povoa todos os cantos do universo, que dá a todos os objetos da criação uma finalidade, uma razão. Então, olha só, nessa imensidão sem limite, onde, pois, está o céu? Está por toda parte. Toda parte. Se eu sou um espírito puro, estou aqui no quarto de estudo do Herman, esse é meu céu. Porque eu, espírito, atingi uma evolução tal, então eu estou aqui, estou fazendo nas caravanas socorristas espirituais, socorristas que estão por todos os lugares, eles levam o céu, porque levam o amor do Cristo, levam Deus, é a presença de Deus nesses servidores, ok? Então eles estão por todas as partes, não há céu, porque depois desse limite das nuvens você tem o universo. E não há inferno, porque depois que você mergulhar lá no fundo do planeta Terra, perfurar, você vai ver que atravessa e tem o universo. Então não existe local circunscrito, existe o todo, ok? Por isso que muitas vezes vai se ouvir falar, a crosta terrestre é expiação. Sim, é expiação e detalhe primordial. Eu falo do céu e falo do inferno. Então aonde está o purgatório? Aqui, nessa reencarnação, neste planeta. Mundo material, expiações e provas. É o nosso mundo que a gente vive, o nosso purgatório, ok? Então, dentro do Espiritismo, purgatório, planeta, expiações e provas. Céu, o todo. Inferno, não existe. É o todo, continua sendo o todo, porque vamos ver que é a nossa consciência. No Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Paraíso, Inferno e Purgatório. Na pergunta 1011, então você sabe, 1011 e seguem até você chegar no limite que fala sobre o assunto. Então 1011, segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? Tudo aquilo que vocês aprenderam sobre o céu e o inferno? Olha, não, são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos,
os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem, quando são perfeitos. Então aqui, este quarto de estudo pode virar o céu? Pode. Se vierem espíritos de luz, esse aqui é o céu. Ah, pode virar o inferno? Bom, os obsessores, espíritos sofredores, espíritos de ordens inferiores, principalmente aqueles que vão à busca de vingança, eles trazem o inferno, trazem um clima, ao clima, a questão fluídica, os eflúvios espirituais pesados. As pessoas, quando estão em ociosidade, só pensam bobagem, sintonia, vibração, isso aqui se torna um inferno, né? Mas aqui é o céu, graças ao bom Deus e minha querida irmã Rosa. 1012. O que se deve entender pelo purgatório? Então, beleza. Da onde que você tirou que o planeta Terra, aonde você está pisando, é purgatório? Pergunta 1012. Dores físicas e morais ao tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra. Que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas? Comentário de Kardec. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Purgatório, vida corporal. Ok? Importante a gente entender que é o seguinte, olha, quase sempre é sobre a Terra, pela classe planetária, expiações e provas. Quase sempre sobre a Terra. Ou, vocês já ouviram falar do livro Exilados de Capela? Eu já lancei um livro daqui 1000 anos, eu já estou pensando em lançar um livro daqui 1000 anos. Eu vou escrever para vocês, Os Exilados da Terra. Que é mundos primitivos, ou mundos de expiações e provas em fases anteriores a que nós estamos. Nós estamos numa fase de início de regeneração, de passagem para a regeneração. Gente, o Cristo veio há 2000 anos. Então, olha só o tempo, ok? Então, nós estamos nessa passagem. Expiações e provas, então é aqui o nosso purgatório. Então quer dizer que um espírito sofredor pode estar ali fora? Sim. Então quer dizer que quando a gente ouve falar nos abismos? Sim, ainda mais profundos. Tem o livro Dragões, de Maria Modesta Cravo, que vem falar sobre esses mundos. Ok? E Hercílio, o projeto Manuel Filomeno de Miranda são excelentes aí para os médiums. 1014. Que se deve entender por uma alma em pena? Poxa, a alma só tem a pena? Ela sofre uma pena? Pergunta 1014. Uma alma errante na erraticidade e sofredora, incerta de seu futuro, e qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ele solicita vindo se comunicar convosco. Então é o seguinte, sabe o meu inferno? É a minha consciência. Ao fazer o certo, é o meu céu. Ao fazer errado e permanecer no errado, a minha individualidade permanece, eu retorno para a erraticidade. E nessa erraticidade eu vivo o meu inferno. Eu viverei com os meus iguais, com as mesmas vibrações. Fotografias de pensamento, plasma, manipulação do fluido. Então eu criarei visualmente o meu inferno. Ok? É assim que se acontece aí no livro A Gênese. Também vai explicar a manipulação fluídica. No livro A Gênese, emigrações e imigrações dos espíritos. Espíritos que vão e espíritos que retornam. No item 35 do livro A Gênese, no intervalo de suas existências corpóreas, os espíritos se encontram no estado da erraticidade. Se formam uma população espiritual ambiente do globo. Qual é o nosso globo? Expiações e provas. Essa nossa erraticidade
quando eu falo assim, precisamos mudar a nossa vibração, precisamos mudar todo esse nosso clima em relação à maldade, ao mal. É isso. Aqui está o globo. Aqui está o globo. Tá? E aqui em volta desse globo, a erraticidade e os espíritos. E aqui também, né? Junto nessa crosta. Ambiente do globo. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Vão e voltam, né? Sempre espíritos reencarnando. Existe um livro de Chico Xavier que ele faz uma conta, mostrando, no Pinga Fogo ele faz uma conta. Se você pegar algumas obras de Chico Xavier e André Luiz, você vai chegar a um cálculo, porque Chico ainda fala, existem os oceanos que ainda não foram explorados. Então, daí vocês deduzem a quantidade ainda de reencarnações. E migrações do mundo espiritual para o mundo corpóreo. Então, esse é o livro A Gênese, Emigrações e Imigrações, espíritos que vão, espíritos que voltam, falam de novo da erraticidade. Então aqui eu coloco isso, item 35. No livro A Gênese, Os Milagres segundo o Espiritismo, capítulo 13, Características dos Milagres, o Espiritismo não faz milagres. Olha o item 10. Para os que negam a existência do princípio espiritual, espírito, independe e por conseguinte negam a existência da alma individual e sobrevivente. As pessoas que negam que existem espíritos na vida espiritual, então negam a nossa individualidade, negam a existência. Agora, você só nega aquilo que você proíbe porque existe. Então, em Deuteronômio 18, a proibição então sempre existiu. Ok? A natureza toda está na matéria tangível. Todos os fenômenos que se referem à espiritualidade são para esses negadores sobrenaturais. Então, todas as vezes, plano espiritual, espíritos, não tem nada de sobrenatural. É tudo natural, são espíritos. Só não estão no corpo físico. A mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Mas não é sobrenatural? Não existe sobrenatural dentro do espiritismo. Ok? Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Quando estão patentes, eles atribuem a imaginação, a ilusão, a alucinação e se negam a aprofundá-la. Os espíritos foram considerados loucos, fábricas de loucos. Temos aí o espiritismo, lá naquela época ainda do Império, vinho da República, né, e aí as acusações da Igreja, uma série de situações. No Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, muitas vezes, as pessoas ficam assim, mas você só fala então da codificação, mas eu não sou espírita, então eu quero saber. Então tá ok, né? Leiam Sócrates e Platão, né? E aí vocês vão ter. Então, o que traz no Evangelho segundo o Espiritismo é essa introdução. Olha como que o Espiritismo faz. Primeiro, não é nosso. Nós não somos criadores. Nós não temos a paternidade de um espírito e a sua continuidade. Isso já existia muito antes do Cristo. Muito antes disso. Os homens, desde o princípio da humanidade, veneraram deuses. Então, os espíritos sempre foram venerados de várias formas. Então, não é. Médium é só espírita? Não. Médium pode estar em qualquer religião, até mesmo um ateu. Porque é orgânico, não é o que se aprende numa casa espírita. O que se aprende é educar a sua mediunidade. Isso está no livro dos médiuns. Mas mediunidade é orgânica, glândula pineal. Não é? Isso é glândula pineal. Então ela é orgânica. Então, nós temos médium, então é exclusivo? Não. Mas os espíritos é somente o livro dos espíritos? Não. Você já tinha o espiritismo americano, com as irmãs Fox, e aí você tem os teatros, né? E você tem o espiritismo inglês, que
era 50% aceitava a reencarnação e 50% não. Mas havia o espiritismo italiano, Lombroso. Então, assim, já existia o espiritismo. Não era o espiritualismo. O espiritismo cristão, esse que Kardec coloca na introdução, nas primeiras linhas da introdução do Livro dos Espíritos, nasce em 1857, ok? Então, o homem é uma alma encarnada. Quem disse isso foi Platão, né? Vindo aí a questão de Sócrates. Antes de sua encarnação, ela já existia, junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas a encarnar-se, lembrando-se do seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Bom, então tá ok, esse mundo, eu vou falar o que Sócrates aqui, né, com essa doutrina de Sócrates e Platão. É o seu estado de sono, estado de quase morte. Todas as noites você está lá e muitas vezes você tem essa sensação de querer retornar, né? Então, é essa sensação, é esse individualismo. Você é um espírito, alma encarnada. Espírito e alma, mesma coisa no sentido, tá? No sentido espiritual e encarnado. Quando um espírito reencarna, alma. Quando um espírito desencarna, espírito. Então, quando vocês estudarem na codificação, leiam com atenção. Ele fala alma ou ele fala espírito? Muitos estão estudando errado. Muitos não estão se atentando a isso. Estão falando de espírito e coloca como alma. E é alma e fala que é espírito. Aí vira confusão. Vamos lá numa confusão quando, dentro das obras de André Luiz, muitos passistas de mesa mediúnica agem da forma correta. Magnetismo animal. Ok, cada um tem o seu magnetismo em sua potência e muito o sonambulismo magnético. Ok, Mesmer se fazia valer disso. Tá ok. Na sala do passe é a mesma coisa? Não. Não existe isso. Não existe o meu. Existe o deles, que é mais sutil. É simples. É só vocês irem no Evangelho segundo o Espiritismo. Preces para um médium curador. Olha a quem os médiuns curadores pedem socorro. E aí vocês vão entender. Então não é o meu. Então um passe dentro da sala mediúnica é passe magnético. Dentro da sala do passe é misto ou só espiritual. Ok? Misto ou só espiritual. Não existe o meu. Com muito respeito, né, a um grande espírita que trabalhou sobre essa questão. No passado, as pessoas deram Ctrl+C, Ctrl+V, não estudaram até o que está escrito no livro A Gênesis e fizeram a interpretação errada. E nas obras de André Luiz, né, é só você abre todos os livros digitais, abre todos. Eu vou ensinar vocês a fazerem consulta. Abre todos os livros digitais da Lavra André Luiz, com Chico Xavier. Abre todos. Em PDF, em Edit. Beleza? Abriu um, digita lá. Pesquisa avançada. Passe. Manda pesquisar. Ele vai pegar todos os arquivos, vai procurar a palavra passe. E aí vocês vão surpreender. Porque vocês vão ler aquilo que vocês apenas leram superficialmente. Vocês vão perceber que eles falam assim: o espírito fulano deu um passe magnético. O espírito tal falou não sei o quê. O espírito tal deu um passe dano ao coronário. O espírito tal irradiou para o chakra
laríngeo, o chakra cardíaco, o pâncreas, o sistema endócrino. Leiam aonde está escrito e quem estava dando. Aí as pessoas começaram a fazer exercício, academia de ginástica nas casas espíritas. E a pessoa que está ali sentada, se ela não sentir o vento de você abanando, ela acha que ela não tomou passe, ao invés da imposição das mãos. Ah, Herman, como que o Cristo curava? Oh, rapaz, o Cristo, meu modelo e guia. Ah, esse modelo e guia? Então eu vou te dizer. Ele impunha as mãos. Nós estamos querendo ser melhor do que o Cristo. Criamos métodos para ter dos espíritos benfeitores eficiência. Estudos. Aí ele coloca o resumo da doutrina Sócrates e Platão. Após a nossa morte, o gênio Daimon, que cria-se ali, você vai lá no início, gente, do estudo da Bíblia, de como que é realizado, de todas as modificações, aí cria-se ali até a Bíblia Falcata, que são a que nós utilizamos. Mas aí você vai estudar lá desde o princípio. Constantino manda fazer, um bispo não aceita, tira isso, coloca aquilo, vamos mudar isso. Tá ok? O erro é sempre humano. Por isso que os espíritas estudam o quê no Evangelho segundo o Espiritismo? Dos 5 itens aqui que a gente poderia discutir em 4, mas não há discussão, a moral do Cristo. É isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há como. Então, por isso que Chico Xavier, aquela voz doce, maravilhosa, aquele amor extremo, Chico diz: olha, meu filho, nós não conhecemos muito o Velho Testamento, não. Nós estudamos o Novo. Aí, né, eu tenho que dizer o seguinte. Então, beleza. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira revelação não é Moisés com as suas leis mosaicas, mas os 10 mandamentos. Segunda revelação, Cristo, o Novo Testamento. Terceira revelação, Espiritismo. Que vem o quê? Descortinar a segunda revelação. Porque lá atrás nós não estávamos preparados para entender o espiritual que o Cristo falava. Então, como aí? Eu estou ficando sem entender. Por que eu estou estudando o Velho Testamento se a revelação está no Novo? E se no Novo, o Cristo resumiu as leis de Deus: amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amo, eu não roubo. Se eu amo, eu não mato, não cometo adultério. Está aqui, ele resumiu aqui. Essa aqui é a segunda revelação. Então já quero aproveitar para vocês. É o Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra. Não é um espírita. É uma Bíblia espírita, Herman? Não, não é. É uma Bíblia. Ele estudou os originais gregos. Originais gregos. Por que você falou, então, Bíblia Falcatas, Herman? É exatamente por causa disso, gente. Houve alteração. Era grego, passou para o aramaico e tal, e depois passa para isso, para aquilo, e altera isso, altera aquilo. Mas o original grego está lá ainda. Então essa Bíblia é o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra, tem a participação de uma freira e também de um pastor. Ok? Não é Bíblia espírita. Mas o que não está justificando é espírita estar utilizando aquelas Bíblias que a gente sabe que sofreu alterações, que se você pesquisar, há no mínimo 18 Bíblias que é colocada, e que eu então te aconselho, pelo menos então vai na portuguesa, que é a mais próxima dos originais gregos. Eu tenho essa Bíblia lá, né, dos originais portugueses, que é muito parecida com essa. Pouquíssima diferença do original grego. Então, por isso que tem isso aí.
Então, olha só, Platão ele vem, né, e Sócrates, vem falar sobre essa alma imaterial, essa individualidade, essa permanência, essa vida além dessa vida, a vinda para o seu melhoramento, para o seu aperfeiçoamento, inclusive na hora de tomar o seu veneno, né, havia ali, olha, vamos te libertar e vamos soltar, não. Eu estou pronto para a minha ida, nessa vida espiritual. Então ele não foge, ele vai tomar o seu veneno com muita tranquilidade, porque ele foi condenado, né, pelos homens. Né, e a gente sabe, ali estudando, né, os livros de filosofia, o porquê da sua condenação. Então tem a palavra daimon, que muitas vezes aparece, que veio o tal de demônio, anjo bom, anjo ruim, tá ok? É isso. Após a morte, o gênio daimon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades. Aqui ele vai falar Hades, mas o quê? Qual é o anjo bom que é designado para você? O seu anjo da guarda. Ok? Então, nosso anjo da guarda nos acompanha aqui e nos acompanha no plano espiritual. Muito antes de vidas anteriores, ele já tem esse compromisso. Ok? Estudem aí anjos da guarda. O corpo conserva vestígios bem marcados dos cuidados que deve com ele ou dos acidentes que sofreu. Aqui ele está falando do corpo perispirítico, que a gente já estuda, corpo perispírito, o perispírito, ou chamado também corpo semimaterial. Tá ok? Fica gravado nesse corpo. Hermann, você acabou de tatuar o seu corpo. Beleza? Beleza. Existe uma funcionalidade. Existe algo positivo nisso? Não. Somente por questão de estética. Você machucou o corpo físico? Só ele? O que você preenche junto com as figuras colocadas? Machuca o corpo perispirítico. Ok? Terá que ter ainda um tempo para essa cicatrização desse corpo perispirítico. Então, Pitágoras aqui, Sócrates e Pitágoras já falava sobre essa... Sócrates e Platão, né, já falavam sobre esse corpo perispirítico, não é novidade. Então, aqui ele está, trino, físico, corpo perispirítico, chamado também de corpo semimaterial, e espírito. Lá, espírito e corpo semimaterial. Minha individualidade, sim, é mantida. Sou lá o que eu sou aqui, sim, exatamente. Neste momento, se eu acabar de desencarnar aqui, o Hermann do aqui agora é o Hermann do lá agora. Com as mesmas imperfeições. Cristo já ensinou. Não acumuleis tesouros que a ferrugem, o ladrão e a traça corrói, roubam, né, e desfaz. Não. Você deve construir tesouros do bem, do amor, da caridade. E isso está gravado aonde? Seu perispírito e na sua consciência. Glândula pineal, que é a glândula mental do corpo perispirítico. Então, quando eu retorno, eu estou no meu céu ou no meu inferno. A definição será sempre o que você vem causando para você. Ok? Segundo Sócrates, né, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte, se reconhecem. Corpo perispirítico. Você vai conhecer a sua mãe lá? Sim, se ela não reencarnou, sim. Mas no estado de sono ela pode aparecer. Isso. Ok? No capítulo 8 do Livro dos Espíritos, entendo. Então você pode reconhecer. Mas Emmanuel aparece não como fundador de São Paulo, mas sim como o senador romano. Sim, eu apareço de acordo com o que eu quero, porque eu plasmo a minha aparência no plano espiritual. Vontade e pensamento. É o veículo, né? Então é o que você precisa para fazer isso. Então aqui ele vai falar, né? Encontra-se depois da morte, se reconhece, o Espiritismo nos mostra continuando as suas relações de tal maneira que a morte não é uma interrupção e nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade.
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, a vida futura. Estudem lá o item 3. Jesus veio lhe revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos. Aonde? Erraticidade. Pode ser abismais? Pode ser um pouco acima, sim, até a terceira esfera junto ao nosso lar. Pode sim ser o meu inferno. Ok? E Jesus ele já falava sobre essa questão desse mundo, outro mundo, onde a justiça de Deus se faz, até o último tio. No item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, para preparar o lugar nesse reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Quer o seu céu? Abnegação, humildade, caridade, benevolência. Caridade, segundo o Livro dos Espíritos 886, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e também perdão dos pecados. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, diferentes estados da alma, onde? Na erraticidade. A casa do Pai é o universo. Por isso que há muitas moradas na casa do meu Pai. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas. Ao quê? A sua evolução. O quê? Moral e intelectual. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente sem consolações, separados dos objetivos de sua afeição, geme sobre a opressão, os sofrimentos morais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2. Sofrimentos morais. Quem é o meu juiz na erraticidade? Minha consciência. Opa, mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz: onde que Deus está desde o momento de um espírito criado, simples e ignorante? Aonde? Em sua consciência. Olha que interessante. Então ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Sim. Suas virtudes, Cristo, nosso irmão. Uma prática da caridade quando Deus nos envia o seu Filho, nosso irmão, para nos dar o exemplo e o caminho e a única verdade que existe. Então tudo que eu vou contra, meu inferno, os meus sofrimentos morais. Poxa, magoei fulano. Eu tenho os meus, eu sei que eu terei. O que eu quero é mudar. E você também pode mudar, tá? Amenizar. O que é o Espiritismo, capítulo 3? Solução de algum problema pela doutrina espírita. O homem depois da morte. Lá no que é o Espiritismo, capítulo 3, vocês vão ter soluções de alguns problemas pela doutrina espírita. O homem depois da morte. Item número 145. Qual é a situação da alma imediatamente após a morte do corpo? Ela tem instantaneamente a consciência de si mesma? Em uma palavra, o que ela vê, o que ela sente. Gente, esse item, no que é o Espiritismo, o item 145, é a resposta do além da vida, além da vida. No momento da morte, primeiro, tudo é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer, porque está meio atordoada. É num estado de um homem saindo de um sono profundo, e que procura inteirar-se de sua situação. A duração da perturbação que segue a morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, ou vários dias, vários meses e mesmo até vários anos. As sensações que a alma experimenta nesse momento são também muito variáveis. É isso, gente. Olha, Herman, você errou, o fulano errou. Vocês morreram. Vocês estarão no mesmo inferno? Não. Os nossos sofrimentos morais são diferentes, em grau diferente, e se for na mesma situação X, mas mesmo assim com
atenuantes ou agravantes. Coloquem sempre assim, aquilo que atenua e aquilo que vai agravar. Então é isso. Olha, no momento da morte existe, eu estou meio perdido. Imagina você com aquele sono pesado e tem a perturbação. A perturbação dura horas, dias, meses e anos. Ok? E a sensação que sente é qual? Qual é a sensação de dor, Herman, se não tem corpo físico? Perispírito. Mas quem plasma a dor? A minha consciência. Eu plasmo a dor. Pergunta 140, item 148 do que é o Espiritismo. Depois da morte, a alma tem consciência de sua individualidade? Gente, pergunta extrema isso. Existe no Livro dos Espíritos? Sim, eu estou trazendo o que é o Espiritismo para vocês navegarem. Então, item 148. Se as almas não tivessem mais individualidade depois da morte, seria para eles e para nós como se não existissem. E as consequências morais seriam exatamente as mesmas. A própria alma constata sua individualidade porque tem pensamentos e vontade próprios, distinto das outras, e ela é constatada ainda pelo seu envoltório fluídico ou perispirítico, espécie de corpo limitado que faz um ser à parte. Gente, eu levo o meu perispírito, no livro A Gênese diz assim, é uma esponja, receptor transmissor. Eu levo tudo que eu faço comigo. A minha consciência me julga, meu sofrimento moral, e o meu perispírito, agravado por questão suicídio, um perispírito que vai sofrer muito, a gente sabe disso, né? Vai passar reencarnações para curar aquele mal que ele causou contra a maior lei de Deus, que é a lei da vida, e quem dá a vida é Deus e não é você que deve tirá-la. Então você tem sua individualidade. Os meus erros podem ser os mesmos do que o seu. Vamos supor o seguinte, Herman, você fez uma maldade com alguém? Fiz, você fez? Fiz. Mas quão mal foi esse? Ah, não, o meu, ela ficou só aborrecida, depois eu pedi desculpa e não teve dano. Ah, tá. E o seu? Nossa, o meu, a pessoa, cara, ficou ruim, e com esse ruim, ela teve problemas sérios de doença e o seu corpo, e hoje ela tem sequelas. O que a gente leva para lá? Agravantes e atenuantes. Então, você fez mal para alguém? Fiz. Você fez. Mas o que a gente está levando de agravante e atenuante aí? Tá? Importantíssimo isso aí. Somos individuais, espíritos individuais. E lá, o meu sofrimento moral vem do meu julgamento, dos meus erros. Porque eu acreditei que no meu projeto reencarnatório eu seria capaz. Ok? O item 150, onde a alma vai depois de deixar o corpo, já falei da erraticidade, mas ela não se perde na imensidade do infinito, como geralmente se figura. Ela está no espaço mais frequentemente no meio daqueles que conheceu. Isso aqui é importante. Sobretudo aqueles que amou, gente. A maioria dos espíritos que estão na erraticidade ainda em sofrimento estão aqui, ó, vivendo com a família, por isso que há muita obsessão, influenciação, tá? Ainda apegados. Então, a estar apegado à materialidade, a necessidade de estar junto, faz com que muitos espíritos sofredores estejam naquele local. O que você precisa fazer? Mude a frequência, mude a vibração, prece, oração, orai e vigiai, mudança, vai mudando, vai melhorando, luz espanta a escuridão. Quer ver o que é escuridão? É isso. Vocês querem luz? Façam luz. É assim que as coisas modificam. Então, item 156, as almas progridem intelectualmente e moralmente depois da morte? Sim, André Luiz é o seu exemplo.
está estudando, está aprendendo, você também fez, eu também fiz. A gente traz uma carga, por isso que a gente é intuído, por isso que Platão, né, ele falava muito assim, olha, Sócrates, né, olha, a gente está relembrando, hein? A gente está relembrando, tem coisa que a gente relembra, tem coisa que não é nova para a gente não, tá bom? Então as almas progridem intelectualmente, lá é trabalho, não é ociosidade. 159, as almas têm ocupações nas outras vidas, então é isso, quis trazer nesse item que é trabalho, não é ociosidade, e você tem dificuldade se você não trabalhar, não se envolver, não progredir, porque lá você progride intelectualmente, moralmente para vir para você o quê? Depurar as suas imperfeições. Ok? Livro dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Pergunta 558. Os Espíritos têm outra coisa a fazer, a melhorar-se pessoalmente? Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus. São seus ministros, são aquelas equipes espirituais que estão aí fora, indo nas casas daqueles que estão em aflição. São os que estão aqui em casa, me abençoando, me intuindo, que estão aí com vocês. Os espíritos, as suas ocupações são constantes e são eles ministros de Deus. Quando vocês ouvirem falar assim, um espírito ministro de Deus, são espíritos que trabalham. Muitas vezes não é um espírito puro, mas de um espírito puro com a sua falange de espíritos, vem como, por exemplo, você tem o Cristo e você tem, abaixo do Cristo, aqui no Brasil, nós temos Ismael, que é o espírito protetor do Brasil, que tem os seus espíritos que estão também trabalhando. São ministros. De quem? Deus. Das suas determinações. Tá ok? Então, quando vocês estudam Missionários da Luz, fica mais tranquilo. Livro Obras Póstumas, Manifestações dos Espíritos. As almas ou espíritos, aqueles que viveram, constituem um mundo invisível, que povoa o espaço no meio do qual nós vivemos. Aqui, lá fora, acima, abaixo, e na crosta terrestre, próximo ao orbe terrestre. Tá ok? Não fica circunscrito ao céu e inferno que a gente imagina, ou ao purgatório. Então, Obras Póstumas, estudem lá, item 1, Manifestações dos Espíritos. Livro Obras Póstumas, Introdução ao Estudo da Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o desejo de vingança, cuidado com o desejo ruim para os outros. Isso fica gravado e você vai retornar para o plano espiritual. Você está criando as suas dificuldades. Então estudem lá no livro Obras Póstumas, Introdução ao Estudo da Fotografia do Pensamento. Revista Espírita, julho de 1865. Dia virá que os homens vencidos pelos males, engendrados pelo egoísmo, compreenderão que seguem um caminho errado e Deus quer que eles encontrem o caminho à sua custa, porque Ele lhes deu o livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, a necessidade de evolução moral e intelectual, conhecimento, entendimento e prática. A caridade moral ela deve ser praticada, é a mais difícil, mas ela deve ser praticada pensamento, palavras e ações. Então, aqui você tem no céu e inferno, existe a primeira parte, capítulo 7, penas futuras. Estudem. Do item 1 ao item 33. Eu não coloquei aqui, mas estudem. E lá vocês vão ter uma ideia do plano da erraticidade, do plano espiritual, do meu sofrimento moral, da minha individualidade, do meu livre-arbítrio e suas consequências. Causa e efeito, ação e reação. Estudem livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7, penas futuras, item de 1 a 33, completo, tá ok? E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, para logo após a morte, a prece 61,
aquela que a gente deve fazer para as pessoas que desencarnam, não é? E sempre pedindo por essas pessoas. Gente, a vida continua, existe vida além dessa vida, existe a vida espiritual. Ore, peça, ore pelos seus entes queridos, saia do sofrimento, a saudade é natural, a lágrima é natural, a dor vai passar, mas como passar no momento da dor é necessário para você e para aquele que encontra-se no plano da erraticidade, no plano espiritual. A vida continua, o espírito é imortal. Então eu trouxe para vocês detalhes